Olá pessoal, estamos dando início a mais um vídeo tutorial sobre programação em VBA. Desta vez abordaremos noções de variáveis, módulos e funções. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Os botões anterior, próxima, calcular e reiniciar encontram-se desabilitados porque não há usabilidade para eles no momento. Observe que os botões, ao ser clicados, eles ficam vermelho. Ao finalizar o teste, habilitaremos os botões calcular e reiniciar. Observe que quando voltamos numa pergunta, o botão que contém a letra que faz parte da resposta está de vermelho e os outros de preto. Ao reiniciar, voltaremos no subformulário inicial, os botões das perguntas ficam desabilitados e as caixas de texto vazias novamente. Primeiramente, vamos ver como fizemos essa parte aqui de habilitar e exibir esses controles, os botões e os text box. Bom, tornar um objeto visível é simples. Nós temos aqui 13 botões, que vai de BTN01 até BTN13. E temos 13 caixas de texto, que vão de TXT01 a TXT13. O que temos que fazer é colocar essa propriedade para os nossos controles. BTN01.visible igual a true. E temos ainda o rótulo perguntas que estava oculto, vamos torná-lo visível. O rótulo de aviso que estava visível, vamos torná-lo oculto. E também vamos habilitar o botão BTN01 referente à primeira pergunta. E também colocar o valor que escolhermos na TXT01. Se escolhermos A, vai assumir A. Bom, mas acontece que temos 5 botões e uma média de 30 linhas de código por botão. Vamos ter que repetir tudo isso em cada botão, pois não sabemos qual será escolhido. Não teria uma forma mais simples de se fazer isso? Claro! É aqui que entram as funções. Eu crio uma função, aqui eu dei o nome de exibir, e coloco todo aquele código apenas nessa função. E aqui no código do nosso botão, nós vamos apenas chamar essa função. Call exibir. Vamos fazer isso para todos os 5 botões. Agora o último botão, que é o BTNE, ficou bem mais simples, não ficou? Temos agora apenas 30 linhas de código e mais uma linha para chamada em cada botão. As 150 linhas se transformaram em apenas 35. Bom, e se eu disser que podemos simplificar ainda mais tudo isso aqui? Sim, podemos tornar ainda mais simples. É aí que entram as variáveis. Vamos fechar aqui, abrir o formulário onde eu já tenho isso preparado. Todas aquelas linhas se transformaram em apenas essas linhas aqui. A instrução DIN indica que eu vou declarar uma variável, dou um nome para minha variável, e essa variável será do tipo controle. Aqui eu declaro aonde estão esses controles, que estão no meu formulário, e eu coloco uma regra, uma condição que vai avaliar os meus controles. Se forem do tipo caixa de texto ou do tipo botão de comando,
a minha função vai verificar se os dois últimos caracteres do nome do controle são números maior que 0 e menor ou igual a 13. Se satisfazer a essas condições, vai tornar o meu controle visível. Ele vai avaliar o primeiro controle, vai torná-lo visível e passar para o próximo controle. E aqui temos as outras linhas para tornar visível e oculto os labels. E basta chamarmos essa função. Vamos avaliar agora os outros formulários. Além dessas funções desse formulário, existem funções que são comuns a todos os formulários de perguntas, todos os 13 formulários. Essa nós podemos colocar em um módulo. E essa função vai se tornar uma função pública. Public function, damos a ela o nome exhib. Vamos avaliar os dois primeiros blocos da nossa função. O primeiro deles avalia o formulário de pergunta carregado no nosso subformulário. Se for o primeiro deles, ele vai desabilitar o botão anterior. Caso contrário, o botão anterior ficará habilitado. O segundo bloco faz a mesma coisa. No entanto, vai avaliar se a nossa pergunta carregada é a última. Se for, ele vai desabilitar o botão próxima. Para simplificar tudo isso, usamos os dois últimos algarismos do nome do formulário carregado no subform. Se for um número maior que 1, habilita, caso contrário, desabilita. No caso do botão próxima, se for um número maior ou igual a 13, desabilita o botão próxima. Caso contrário, ele é habilitado. A vantagem em se usar variáveis e funções é que poupamos uma grande quantidade em linhas de código. Por exemplo, olhe que os meus botões das perguntas que ainda não estão respondidas estão desabilitados. Observe que estamos na pergunta 4. Ao clicar em qualquer um dos botões, o botão da pergunta 4 será habilitado. Se fôssemos colocar isso diretamente no formulário da pergunta, teríamos que colocar uma linha de código para cada botão, para que fizesse essa habilitação no botão. Como temos 5 botões em cada formulário, na quantidade de 13 formulários, teríamos 65 linhas de código. Já colocando isto em uma função, podemos fazer apenas com esta linha. O que essa linha aqui está instruindo a fazer? Vai lá no botão que começa com o nome btn, que está no formulário tpg. Começa com btn, os dois últimos caracteres, ou seja, os dois caracteres da direita desse botão é igual aos dois últimos caracteres do formulário que está carregado no nosso FRM sub respostas. Então, qualquer que seja o botão que clicarmos, ele irá habilitar o botão apropriado. Vejamos aqui nesse outro bloco do nosso código. Aqui usamos o controle ativo no formulário. Declaramos uma variável a qual demos o nome de txresposta. Essa variável é um controle. E setamos para que seja o controle ativo na janela. Então, qualquer que seja o botão que pressionarmos, ele vai assumir o controle ativo. E ele vai colocar na txt, vejamos aqui. Pressionamos o botão A, ele colocou o A aqui na txt, na nossa text box. Quando pressionamos o A, ele se torna o botão ativo, o controle ativo.
E esse será o controle que será responsável por colocar aqui o mesmo label desse controle. Se fôssemos colocar isto usando as instruções ifs e thens, teríamos 5 a 6 linhas de código para cada botão, ou seja, 30 linhas em cada formulário. Multiplicando isto por 13, teríamos mais de 300 linhas de código. Na nossa função, colocamos em apenas 3 linhas de código. Vamos dar uma rápida analisada no bloco de código responsável por pintar a label do botão pressionado de vermelho. Nesta parte da nossa função, eu peguei partes do nome e valores de alguns elementos para poder formar a nossa linha de comparação. Observe, aqui temos uma label. Essa label tem o 04. Nossas text box terminam com 04. No caso, essa text box termina com 04. O mesmo 04 do nosso valor. A nossa text box tem como valor a mesma label do botão. Vamos analisar isto, então, no nosso código. Este é o bloco do nosso código responsável por esta tarefa. Aqui eu declarei uma variável para a qual eu dei o nome de btcor, sendo uma variável do tipo controle. Para cada btcor, dentro dos controles do nosso subformulário, se for um controle do tipo botão de comando, então, se o último caractere do nome deste botão de comando, ou seja, o caractere da direita, for igual ao valor que se encontra dentro da nossa caixa de texto, que começa com o nome txt e termina com o mesmo caption da label lbl number, que é esta label aqui, então ele vai analisar o primeiro botão. Se satisfazer essa condição, ele vai pintar ele de vermelho. Caso contrário, ele vai pintar ele de preto. E então passará para o próximo botão dentro desta regra. Se fôssemos colocar isto usando apenas ifs e thens dentro dos subformulários, teríamos mais de 300 linhas de código. Aqui resumimos em apenas essas linhas. Bom, pessoal, é isso. O nosso módulo está bem documentado e, juntamente com este módulo, ainda há um arquivo de texto que tem várias outras informações sobre o que é módulo, função e variável. Eu acredito que o conjunto desses 3 elementos será suficiente para que você possa caminhar com suas próprias pernas neste ambiente. Teremos esse aplicativo disponível para download no portal SVC Software House e também na comunidade Máximo Access. Você poderá baixar esse programa e assistir o vídeo lendo o nosso tutorial. É isso por enquanto. Um abraço e até uma próxima.